Olá pessoal, então esse vídeo é para mostrar um pouco sobre o programa Wacom Text que eu estou usando agora para escrever textos de matemática. Então, eu achei bacana que ele tem umas macros que eu só aperto alguns botões e aparece na tela. Quer dizer, na verdade eu tenho que definir as macros, mas é legal. Antigamente eu não usava isso, agora eu estou usando. Então, por exemplo, eu tenho estruturas matemáticas que eu coloco. Por exemplo, uma de definição. Vou colocar aqui. Então aparece aqui definição. Por exemplo, colocar média aritmética. Então aperta um botão, já aparece isso tal, com a macro. Aí eu posso definir aqui que é a média aritmética. A média aritmética de n termos. E eu tenho botões também para colocar ambiente matemático e tal. Então a média aritmética de n termos é definida como. Então tem alguns ambientes para colocar as equações também direto. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu tenho uma lista que eu ainda não acostumei, né? Que eu fiz as macros aqui, que são botões que eu aperto no teclado e vão aparecendo as coisas na tela. Mas aí eu tenho uma lista impressa tal que eu coloquei algumas dessas atalhos no teclado. Então vou colocar uma equação agora, ambiente de equação, e vai aparecer então o que eu quero. Deixa eu ver aqui. Então vou definir média aritmética de n termos. Então a média aritmética é igual. Aí eu coloquei botões também para aparecer o símbolo de somatório, que aparece na definição de média aritmética de n termos. Então já aparece isso na tela direto, símbolo do somatório. Eu acho que aqui a tela pode estar um pouco pequena, não sei. Vou tentar colocar a letra maior. Acho que maior ainda. Sim, acho que assim pode estar melhor para visualizar. Então a média aritmética de n termos, vou escrever aqui. Ah, tá bom, mas aparece uma fração também, né? Que é a soma dos termos dividido por n. Então, deixa eu apagar aqui esse somatório e colocar uma fração. Então tem termos também que eu coloquei para fração e tal. Então vamos colocar o somatório aqui de novo. Então a média tem a soma dos termos no numerador. E embaixo tem dividido por n. Média aritmética de n termos. Então é isso aí. Ok? E vou aproveitar então para falar uma propriedade que eu achei interessante sobre a média aritmética, que era o seguinte. Imagine que... Tá bom, eu vou escrever aqui por fora também. Tô falando para vocês imaginarem. Imagine que um professor tenha que dar 3 notas para um aluno ou aluna em um bimestre. Então, uma nota de teste, uma nota de prova e uma nota de participação. Mas aí alguns alunos podem ficar com notas muito altas no teste e prova, e o professor não quer reduzir a nota de participação do aluno, reduzir essa média das duas. Então, que valor eu tenho que colocar na terceira nota para que não reduza a nota do aluno? Fique como se fosse a média das primeiras duas notas mesmo. Então, imagine que o professor deseja dar uma terceira nota
de participação, de forma que a média das duas primeiras notas seja o resultado da média das três notas. Da média das três notas. Então, qual deve ser o valor da terceira nota? Então, a propriedade que eu achei simples, mais legal de média aritmética é que o valor da terceira nota ele pode ser a média, para que isso seja verdade, né, que seja o resultado da média das duas primeiras, ele bota a terceira nota com a média das primeiras duas, ok? Então, basicamente, isso aqui, deixa eu ver, colocar uma equação não numerada. Uma fração. Então, tem x1 mais x2, deixa eu baixar um pouco a tela. x1 mais x2 mais s sobre 3. A gente quer que isso seja igual a x1 mais x2 sobre 2. Quer dizer, com 3 notas, com a média aritmética das 3, quer que seja igual à média aritmética das duas primeiras. São teste e prova. Então, o que eu disse é que esse valor de S deve ser igual à média aritmética das duas primeiras notas. Então, só para colocar aqui então como exemplo também, das macros que eu botei, tem o botão para propriedade e tal, demonstração. Então ali apareceu a propriedade. Aí eu escrevo aqui qual propriedade. Então, escrevi aqui S. Tá, mas deixa eu pular de linha aqui que não fica muito legal. Então S. Vou colocar na verdade o valor de S. O valor de S. Vou colocar o maiúsculo. Deve ser igual a média aritmética dos dois primeiros termos. A média dos dois primeiros termos. Isto é, então o S é igual, baixar um pouco mais a tela. Então boto novamente uma fração aqui para simbolizar aquela fração ali, x1 mais x2. Mas eu também no Bakumatex eu posso selecionar o que eu já escrevi, né? E copiar. Não preciso escrever de novo. Então aparece ali x1 mais x2. Dá para colocar também o tamanho maior um pouco. Com o comando display style, que eu tenho também atalhos. Então S é igual a x1 mais x2 sobre 2. Tá bom, e eu tenho também algumas estruturas para demonstração, né? Então eu vou colocar aqui a estrutura de demonstração. Eu não decorei todos os atalhos que eu fiz, mas eu vou colocar aqui, vai ver na lista que eu fiz. Tá.
Então vou abaixar um pouco, então apareceu aqui demonstração embaixo. Aí eu começo a demonstração. Então é o seguinte. Tem uma maneira mais fácil de fazer essa demonstração. Vendo que aqui x1 mais x2 vou chamar aqui essa média de mzinho. x1 mais x2 sobre 2 de m. x1 mais x2 dividido por 2 é igual a m. Então x1 mais x2 vai ser igual a 2m. Ok? Então x1 mais x2 aqui é 2m. Então vamos escrever isso lá embaixo. Então vou colocar uma equação não numerada. Eu vou usar essa observação de que x1 mais x2 é 2 vezes a média aritmética dos dois primeiros termos. Então vai ser 2m mais s sobre 3 é igual a m, que é a média. Ok? Então agora nós fazemos as contas. Olha, isso implica que nós podemos passar o 3 multiplicando para o outro lado. E depois subtrair o 2m. Então S. Vou fazer por parte. Vou colocar primeiro o 3 passando para o outro lado. Então o 3 passa multiplicando e fica 3m. Agora nós passamos o S, o 2m para o outro lado subtraindo. Ok? Opa. Então aqui apareceu um símbolo aqui, 12 pontos, que é um símbolo que eu uso para pular para outra linha. Só que eu não dei o espaço para pular a linha. Vamos lá, mas agora foi feito. E 2m mais S, passo 2m para o outro lado, e fica S igual a 3m menos 2m, que é igual a m. Ok? Então o S vai ser igual à média aritmética. Então aqui eu fiz uma conta abstrata só para dizer que esse valor aqui, esse S, ele deve ser igual ao x1 mais x2, que eu chamei de m, né? É a média aritmética dos dois primeiros termos. Então vale isso. Então isso aqui é demonstração. 2 vezes a média mais S é igual a 3, dividido por 3, igual a m, desculpa. Então passamos o 3 multiplicando, ficou isso aqui. 2m mais S igual a 3m. Depois passamos o 2m para o outro lado subtraindo, ficou isso aqui. Então o S tem que ser igual a m. Quer dizer, o S tem que ser igual a média aritmética. Então vamos voltar aqui. Tá bem. Então, para que essa igualdade aqui seja válida, o S deve ser igual à média aritmética. x1 mais x2 dividido por 2. Então, para não alterar o valor, nós colocamos aqui a terceira nota com a média aritmética dos primeiros. E isso vale para médias em geral também, para essa média abstrata que nós colocamos aqui. Se a gente fosse colocar um termo de ordem n mais 1 aqui, se a gente colocasse a média aritmética dos n primeiros, também não alteraria a média. Mas isso eu não vou demonstrar aqui, porque até que no LaTeX é um pouco demoradinho para escrever. Mas eu tenho isso em PDF, tal, que eu escrevi esses dias. Então só vou mostrar aqui mais estruturas do Bacomatex, talvez. Tá, então já mostrei a definição da demonstração, da propriedade. Tudo que eu clico, né, e aparece, então, os botões. Então a definição como eu falei, só aperto um atalho no teclado aqui, aparece lá a definição, ok? E um outro atalho
aparece a propriedade. Aí depois eu vou editando conforme eu escrevo. Tem atalho também para exemplo que eu coloquei. E ele vai numerando, né? Definições, propriedades e exemplo. Aqui exemplo 1 que eu não coloquei nenhum exemplo. Ok? Depois de exemplo, tem demonstração que eu já mostrei também. Então eu clico no botão e aparece aqui. Tem mais o que? Tem uma equação, dá para colocar a equação na mesma linha que a gente está escrevendo, né? Então, por exemplo, aqui eu já digito e sai no modelo matemático. Por exemplo, x ao cubo mais integral de a até b de f de x dx. Então escreve na mesma linha. E também tem teorema, que eu não usei aqui. Deixa eu ver, teorema. Tá com uma estrela ali. Eu tinha trocado essa estrela, mas depois eu troco de novo. Tinha colocado algo colorido aqui. Mas muito bem, teorema, o que mais que tem? Eu coloquei a estrutura também para questão. Eu aperto o botão, aparece. Ali, questão 1. Corolário, que é a implicação, né, de um... Geralmente coloca uma implicação trivial de um teorema ou propriedade. Deixa eu descer um pouco mais a tela. Corolário. Também tem equação numerada, porque aqui em cima, por exemplo, nessa demonstração eu usei equação não numerada, mas dá para numerar as equações também no LaTeX. Então aqui vou colocar uma equação numerada. Então deve ter ido para outra página, talvez. Ah tá, essa aqui é não numerada, desculpa. Essa aqui é não numerada. E agora eu vou colocar numerada. Tá. Aí aparece um número aqui do lado. Tem os botões que eu coloco para aparecer fração também. Então ele aparece a fração, eu vou colocando no numerador e denominador. Aí tem outros botões para capítulo, seção, subseção, vários links que eu botei para escrever, vários atalhos, né? Também tem coisa para colocar imagem. Aqui ele coloca imagem praticamente automaticamente também e aparece na tela. Então é basicamente isso. Eu queria falar também dessa propriedade aqui das médias, que eu achei... É fácil, mas é bacana. Eu achei bacana. E vale também para média geométrica e vale também para média harmônica. Propriedades similares a essas. Se a gente coloca numa média geométrica o terceiro termo com a média dos primeiros dois, a média geométrica, então o resultado também vai ser a média geométrica dos dois primeiros. Então só escrever isso. E a média harmônica também. A média harmônica eu nem tenho de cabeça decorada. Teria que ver a definição. Mas eu já provei que vale também no arquivo essas propriedades. Então deixa eu escrever aqui. Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui a estrutura de propriedade, né? Então vai aparecer aqui propriedade. Só apago esse nome aqui. E eu poderia escrever para média geométrica também, escrever só o caso básico, né, de dois termos. Então, por exemplo, eu vou colocar uma equação numerada agora só para diferenciar. Vai aparecer então uma equação numerada. Eu vou escrever
Então tem botões que eu coloquei também para colocar parênteses, né, atalhos para isso. Então olha só, agora eu vou apertar um botão que vai aparecer parênteses, aberto e fechado. E na média geométrica aparece elevado a um expoente específico, né? Eu coloquei botões também para fazer isso. Então eu vou colocar aqui o expoente dele. Da média geométrica de dois termos ao meio, o expoente. E dentro vai ser o que? O produto dos termos. Tá, mas eu quero na verdade média geométrica de três termos, né? Então é elevado a 1/3. E isso vai ser igual à média geométrica dos dois primeiros termos. Eu vou escrever de novo. Aqui vai ser x1 vezes x2 com S sendo um valor específico. Então espero que esteja certo, tenha escrito certo a média geométrica. Vamos lá. Então vou escrever uma equação agora inline. Aqui então vai ser o S vai ser igual. Eu posso copiar aqui, ó, que eu já escrevi. Sem querer botei duas vezes. Tá bom. Então com S igual a média geométrica dos dois primeiros, a média geométrica de 3 também fica dessa forma. E a demonstração é tranquila também. A gente pode escrever esse x1 e esses dois aqui como a média geométrica elevada ao quadrado, né? Ah tá, a gente pode separar aqui, tá, é tranquilinho essa conta. A partir daqui a gente poderia, deduzindo que o S tem que ser esse valor, da seguinte maneira. A gente pode elevar ao cubo, depois passa o x1 sobre x2 dividindo, né? Aí subtrai um daqui. Aí fica 1/2. Então, só deixa eu escrever então. Já que estamos aqui. Escrevo a demonstração. Então vou botar aqui o símbolo de demonstração, né, que eu uso. A estrutura de demonstração. Então aparece aqui. Quando eu aperto atalho no teclado. Depois eu só digito. Muito bem. Levando a identidade ao cubo. Segue aqui. Vamos lá, eu vou botar aqui uma equação não numerada. Então, elevando ao cubo, nós ficamos com x1 vezes x2 vezes o S é igual. Do outro lado agora fica algo ao cubo. Mas como eu falei, já estou copiado já, na verdade aqui esse valor da direita. Então eu só vou colar e vou alterar o expoente aqui para 3. Então é isso. Então depois o que, é que eu faço? Tem uma vírgula a mais aqui. É a vírgula que apareceu em cima, né? Muito bem. Mas então, aí eu boto mais uma linha aqui na equação. Vamos lá. Então o que eu faço agora é passar o x1 vezes x2 dividindo para o outro lado. Então vai ficar S igual esse termo aqui da direita dividido por x1 vezes x2.
que nada mais é do que o x1 vezes x2 elevado a 3 meios menos 1. Né? Mas eu vou escrever passo a passo para não dar problema. Então primeiro eu coloco uma fração. Na fração aqui eu vou... Tá, a fração vai para baixo. Tá, foi no lugar errado aqui. Tá, deixa eu voltar pra cá. Tá bom, vou pular aqui de linha. Agora deve aparecer embaixo. Então o S vai ser igual ao quê? Passar para o outro lado, o x1 vezes x2. Então vou botar aqui... x1 vezes x2 no denominador. E no numerador vai aparecer o quê? O que já estava do lado direito. Que era elevado a 3 meios. Só que aqui tem a mesma base, né? Expoentes subtraem na divisão. Então isso vai ser igual... Vou colar aqui, né? 3 meios, né? 3 meios menos 1 no expoente. Que isso dá quanto? 3 meios menos 1. O 1 é como se fosse 2 dividido por 2. A gente escreve então no mesmo denominador. Então a gente subtrai os numeradores. 3 menos 2, 1. Então essa conta aqui dá o quê? Só colar aqui. Dá exatamente isso. Porque 3 meios menos 1 dá 1 meio. Ok? Então... Só deixa eu colocar aqui embaixo. Três meios menos 1, né? Vou fazer essa conta com mais detalhes. 3 meios menos 1 é igual ao próprio 3 meios menos o 1, a gente pode escrever como 2 dividido por 2. Mas aí, como os denominadores são iguais, nós podemos fazer a conta subtraindo os numeradores. Então fica 3 menos 2 dividido por 2, que é igual a 1 meio, como está ali em cima. Ok? Então dá isso. Então o valor de S tem que ser igual à média geométrica dos dois primeiros. Então vou apagar isso aqui. Vou colocar um ponto final. Muito bem. Então essa é a propriedade, a versão dela para média geométrica. E é claro, eu poderia colocar a definição também da média geométrica aqui, geral, né? Vou colocar. Então esse vídeo tinha mais interesse de mostrar, né, as coisas no Bacoma Tex. Mas eu vou colocar aqui a definição da média geométrica geral. Opa. Então, definição. Aí eu venho aqui e escrevo média geométrica. Então, a média geométrica de n termos não negativos
de N termos não negativos. Então vou colocar mais uma equação não numerada aqui. Então, média geométrica é igual. Então tem atalho para símbolo de produtório também. Em vez de escrever tudo, né, o limite superior, inferior, eu aperto algo no teclado e vai direto. Então já entra o produtório. O que é dos termos xk. Ah tá, mas eu poderia voltar aqui. Porque normalmente coloco isso entre parênteses. Então tem atalho também para colocar entre parênteses. Como nós temos que elevar a 1 sobre n, também tem um atalho para colocar isso. Então eu vou colocar aqui 1 sobre n. E dentro eu vou colocar o produtório. Produtório de quê? Dos termos que a gente quer. Então essa daí é a definição de média geométrica de n termos não negativos. Então os termos xk aqui são sempre maiores ou iguais a zero. Ok? Então pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Foi apenas para mostrar como dá para colocar o Bacomatex e escrever com ele aqui. É um programa que eu tenho gostado, né? Vocês não viram a parte onde eu estou digitando o código em LaTeX, ok? Mas tem uma caixinha que não está sendo capturada aqui, onde eu escrevo os códigos. Porque ele vai interpretando o código em LaTeX na mesma hora que eu escrevo. Dá para fazer outras coisas também, como, por exemplo, rabiscar na tela aqui usando o programa que eu estou gravando, né, o OBS, colocando efeito de color key e tal, fazer várias coisas. Então, pessoal, obrigado aí por terem assistido esse vídeo e até a próxima.